Olá, esse é o canal Química Informal e hoje vamos dar continuidade à Química Orgânica. Vamos conhecer as bases fundamentais da Química Orgânica, que é conhecido como os postulados de Kekulé, e são divididos em 3. Antes de a gente continuar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, siga lá nosso Instagram, @Química Informal, e os slides dessas aulas que estão acontecendo aqui vão lá para o Instagram. Então, acompanhe a gente por lá e por aqui também, certo? Então, dando continuidade, os postulados de Kekulé são divididos em 3. Então, conhecendo o primeiro postulado de Kekulé, ele vai falar sobre o carbono. E ele fala que o carbono é tetravalente. O que isso quer dizer? Que o carbono faz 4 ligações. Quando a gente for falar em ligações, né, vão existir ligação simples, né, ligação dupla e ligação tripla. Então, já que o carbono faz 4 ligações, né, porque ele é tetravalente, então ele pode fazer ligação simples, ele pode fazer ligação dupla ou ele pode fazer ligação tripla. Vamos ver o esquema estrutural que isso acontece? Então, eu trouxe aqui essa imagem para vocês e vamos lá entender um pouco mais. Ó, já que o carbono faz 4 ligações, então ele pode fazer 4 ligações do tipo simples, ele pode fazer ligação onde tem 2 simples, né, e uma dupla, tá vendo? Ele pode fazer ligação de uma simples e uma tripla, ou ele pode fazer a ligação de 2 duplas. Então, o carbono, por ser tetravalente, por fazer 4 ligações, eles podem vir nesse esquema estrutural, onde ele pode fazer ligação simples, dupla ou tripla. Já que o carbono ele tem 4 elétrons na sua última camada, então ele vai precisar de mais 4 elétrons para se estabilizar, então ele faz 4 ligações, certo? E ainda continuando no primeiro postulado de Kekulé, já que esse veio dizer o que para a gente? Que o carbono faz 4 ligações. Continuando nesse primeiro postulado, ele vai falar para a gente sobre os demais elementos organógenos, né? São aqueles outros elementos que fazem parte dos compostos orgânicos. A gente sabe que todo composto orgânico ele vai ter carbono, tem que ter carbono, mas ele também tem outros elementos. É obrigatoriamente que tem carbono, mas ele também vai ter outros elementos para a formação dos compostos orgânicos. Os mais comuns são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. Eu trouxe aqui para vocês o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. O hidrogênio, ele faz apenas uma ligação simples, então toda vez que você for ver um hidrogênio lá numa cadeia carbônica, ele vai fazer apenas uma ligação simples. Quando a gente for falar do oxigênio, ele faz até 2 ligações, né? Então ele pode fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Então você pode ver lá no seu composto orgânico o oxigênio fazendo 2 ligações simples ou uma dupla. E o nitrogênio, ele faz até 3 ligações. Então ele pode vir em 3 ligações simples, ele pode estar em uma ligação simples e uma dupla ou uma ligação tripla. Então, quando você vê o seu composto orgânico, o nitrogênio ele pode vir nesses 3 esquemas estruturais. Então, o primeiro postulado fala sobre o fato de o carbono ser tetravalente e fala um pouco sobre os demais organógenos. No caso aqui a gente viu o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Mas também temos o enxofre e o fósforo. Esses são os mais comuns, tá certo, gente? Esse foi o primeiro postulado. Agora, indo para o segundo postulado, né? Ele vai falar sobre as 4 valências do carbono são iguais entre si. O que isso quer dizer? Ó, veja que a gente tem aqui o 2, o 3 e o 4. Ok. Veja que ambos têm os mesmos ligantes, né? Que vai ser cloro e hidrogênio. Porém, o que está alterando entre um e outro são as posições que esses ligantes estão. Então, esse segundo postulado vai dizer o quê? Que não vai importar a posição do ligante aí. O composto vai ser o mesmo. Então, quando eu mostro essa imagem para você, eu estou mostrando o mesmo composto. Então, aqui é um composto só. O que está alterando é a posição do ligante. Independente da posição do ligante aí, né? Nesse caso,
os compostos eles vão ser iguais entre si. Então, as 4 valências do carbono são iguais entre si. Então, não vai importar a posição do ligante. Esse composto aí é o mesmo, certo? E agora, indo para o terceiro e último postulado de Kekulé, ele vai falar sobre o carbono ser capaz de formar cadeias carbônicas. O que isso quer dizer? Que o carbono é capaz de fazer ligações químicas sucessivas entre si. Ou seja, carbono, se ligar carbono, se ligar carbono, se ligar carbono, e assim por diante, e formar cadeias extensas de carbono ligado a carbono. Veja que a gente tem o primeiro, é só carbono, carbono ligado a hidrogênio, certo? Nesse segundo, a gente já vê, ó, 1, 2, eu tenho 2 carbonos, então, um carbono ligado a outro carbono. Nesse terceiro, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente já tem 4 carbonos ligados entre si. Então, o carbono, ele é capaz de formar cadeias carbônicas, que é carbono ligado a carbono. E pode formar cadeias carbônicas extensas. Aqui a gente está vendo nessa imagem cadeia carbônica pequena, mas se forma cadeias carbônicas extensas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre as bases fundamentais da química orgânica, ou seja, os postulados de Kekulé, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!